Olá, eu sou Paula Moraes, bem-vindos ao Strike. Hoje vamos abordar a proposta de emenda à Constituição que tem ganhado grande atenção nas redes sociais e também no Congresso Nacional. A PEC que visa reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas. Os defensores da proposta alegam que ela vai melhorar a saúde mental e a qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros, enquanto os críticos apontam para os riscos econômicos e possíveis impactos negativos sobre o mercado de trabalho e também sobre a competitividade. É uma medida com o potencial de transformar o mercado de trabalho no Brasil ou apenas uma estratégia política para disfarçar problemas que o atual governo tem enfrentado? Sobre este tema, nós vamos conversar com Bruno Musa, economista e sócio da Aquavero. Bruno, obrigada pela sua presença, bem-vindo. Obrigado, Paula. Sempre um prazer falar com vocês. Ô Bruno, quero começar falando justamente um pouco mais sobre a questão política, depois a gente pode se estender mais para as questões econômicas e até mesmo sociais, mas entender um pouco da sua leitura, de fato, se há alguma motivação política por trás desta PEC. A gente vê ali que são partidos de esquerda, protocolado inclusive pelo PSOL, o próprio PT apoiando, impulsionando ali essa PEC que tem ganhado bastante tração nas redes sociais. Você acredita que essa proposta ela realmente está voltada para o bem-estar do trabalhador ou ela pode ser aí até mesmo olhada como uma jogada estratégica para reforçar a base de apoio do governo? Paula, olha, vamos lá. Primeiro de tudo, é importante que nós saibamos que cada um pode defender o que quiser. Nós aqui que defendemos amplamente a liberdade, eu que tenho um dos grandes pilares da minha vida, a liberdade, cada um defende o que quiser. Mas uma coisa é verdade, você não pode esquecer que você vai arcar com as consequências, positivas ou negativas, daquilo que você vier defender. E o que parece mais interessante é que grande parte das pessoas que estão defendendo essa pauta sequer olharam a fundo como as consequências econômicas dela podem e saem pela culatra, um tiro pela culatra, contra principalmente aqueles que têm menos flexibilidade no trabalho, que precisam estar lá trabalhando algumas horas por semana. E aqui a gente vai começar a explicar, acho que teremos bastante tempo para eu dar os dados econômicos aqui, para não parecer uma tese filosófica. Veja, todo mundo quer que cada pessoa tenha mais tempo com a sua família, tenha mais tempo de qualidade, que possa descansar, afinal de contas, sem descansar realmente, a tua produtividade cai imensamente. Já tem até estudos mostrando qual a temperatura média normal que uma pessoa, um ser humano na média produz mais, na casa dos 23 graus, de acordo com a última pesquisa que eu tinha visto. Então você tem uma série de fatores externos que realmente afetam a produtividade. Mas você trazer essa PEC falando que você quer diminuir de 44 para 36 horas, o primeiro ponto claro disso é que você aumenta o custo do trabalho. Se você tem que pagar a mesma quantidade que você paga de unidades monetárias para o teu funcionário que hoje trabalha até 44 horas e ele vai trabalhar 36 horas, significa que o custo desse trabalho é maior. Só que ele terá menos horas para produzir aquilo que ele produz, produtos ou serviços. Ou seja, a oferta de produtos disponíveis cai. Ou então a empresa tem que contratar um novo trabalhador para suprir essa quantidade de produção que não mais será produzida por um trabalhador em 36 horas. Ele contrata um outro profissional. Esse outro profissional tem um custo. Esse custo é repassado no produto final. E aí começa aqui o grande imbróglio. Se você sobe o custo do trabalho, você basicamente tem alguns caminhos. Um deles é subir o preço na ponta final. Outro é contratar na informalidade, que o trabalhador acaba arcando com isso. E um outro ponto inevitável seria a empresa não conseguir contratar ninguém e, portanto, haverá uma disponibilidade menor de produtos ou serviços. E essa disponibilidade menor acarreta numa oferta menor de produtos e, se a demanda se mantém minimamente estável, o preço sobe. E aí, inflação. Então, um contexto geral é esse, e aí a gente vai entrando que eu tenho mais dados para amparar uma tese. Eu quero
que cada um deixe de lado aqui a parte política ideológica. Vamos falar de números e consequências. Só para finalizar, e não me estender muito nessa primeira pergunta, é a mesma coisa que você ir ao médico porque você quer emagrecer e o teu médico fala assim, você pode comer o que você quiser e passar a ser sedentário. Ele está te enganando. É claro que a proposta é sedutora. Como que quiser, seja sedentário, é mais agradável. Mas as consequências disso são muito altas. É muito atrativo, trabalhe menos, esteja mais tempo com a sua família. Sim, só que num país onde a produtividade, vamos falar disso, é estagnada há 35 anos praticamente, o que acontece é que haverá uma disponibilidade menor de produtos e serviços com custo maior do trabalho, inflação. E as pessoas num país pobre como o Brasil têm dificuldade em, obviamente, arcar com a inflação. Eu quero me aprofundar muito, inclusive, nesse aspecto econômico, né? Eu vou deixar, inclusive, ali para o nosso segundo bloco, só para entender um pouco mais das questões políticas ainda neste primeiro bloco aqui inicial da nossa discussão. A gente sabe, né, que, de fato, deve ficar ou deve ser muito difícil de passar uma aprovação especificamente no Congresso, mas, né, caso ali venha, de fato, acontecer uma aprovação dessa PEC, ela pode, de alguma forma, na sua visão, fortalecer a imagem, poderia fortalecer a imagem do governo junto às bases sindicais, especialmente ali num momento em que a gente vê que outras medidas econômicas são impopulares, né? Ainda nesse aspecto político, você acha que essa medida ela possa funcionar até ali como uma cortina de fumaça para evitar mesmo críticas por falta de progresso em reformas mais estruturais? Sem dúvida, como tudo que a gente já vem presenciando nos últimos 2 anos, talvez, ou na história do Brasil. Não vamos aqui também ser apenas enviesado para um dos dois lados. A história do Brasil mostra isso. Uma mentira política tentando eternamente proteger a baixa produtividade do brasileiro por falta de investimento, por falta de estudo, por falta de inovação, por burocracias, por altos impostos, por dificuldade de empreender no Brasil. Tudo isso acarreta um ambiente muito hostil ao empreendedor, com oportunidades, mas uma hostilidade bastante alta. Agora, como o Brasil conserta esse tipo de coisa, ou tenta consertar? Enganando as massas. Ou seja, vamos criar direitos, vamos criar obrigações que o trabalhador tem que ter, sem levar em consideração que isso acarreta num altíssimo custo do trabalho. Paula, nós temos hoje 203 milhões de brasileiros e uma população economicamente ativa, mais ou menos de 103, 104 milhões. Nós temos, segundo o IBGE, 39 milhões de brasileiros na informalidade. Ou seja, quase metade da força de trabalho, 40% da força de trabalho brasileiro está na informalidade. Muitos não querem entrar na formalidade, porque o custo para o trabalhador também é muito alto. Tanto é que o próprio Lula teve que vir a público essa semana e falou: as pessoas não querem mais a CLT. Claro que não, nós estamos em 2024. Como é que você quer ser regido por uma lei que te engessa, dificulta a contratação, encarece, e é algo dos anos 30 do século passado? Então, as pessoas começaram a perceber que no mundo de hoje a flexibilidade é muito maior. E é quase que uma unanimidade, eu digo quase que uma unanimidade, que as reformas liberalizantes do mercado de trabalho no governo Temer estão fazendo com que o mercado sentisse as consequências positivas disso agora, com o desemprego vindo caindo desde então. Ora, é para finalizar que eu falo, ninguém tenta sair dos Estados Unidos a pé para entrar no Brasil fazendo filas na América Central e na América Latina, mas o caminho inverso é assim. E nos Estados Unidos você não tem um Ministério do Trabalho e você tem um salário que você negocia, mínimo, por hora que você negocia entre o empregador e o empregado. A liberdade, ela favorece amplamente a flexibilidade e, consequentemente, o nível de emprego. Ô Bruno, e com a popularidade, né, desta proposta entre os eleitores ali progressistas, qual que é o peso que você vê especificamente das redes sociais nessa discussão, né? A gente até vê ali essa medida sendo bastante comemorada, inclusive nas redes sociais, por muitos trabalhadores. Até que ponto, de fato, né, essa popularidade digital, ela poderia ter uma capacidade até mesmo de influenciar essa tramitação no Congresso? Eu acho que sim, né? O único que o governo teve são as pessoas na rua, o povo na rua, e talvez uma pressão via rede social hoje em dia,
possa exercer esse mesmo tipo de pressão que algumas vezes as pessoas na rua. Claro que nós vivemos, a própria rede social não joga em determinadas bolhas, o algoritmo entende mais ou menos o que você defende, mais ou menos as ideias pelas quais você luta, e ele te joga em meio àquilo tudo. Então dá a impressão que apenas a rede social está falando o que você defende, né? Agora, tem um mundo paralelo ali que o algoritmo também joga para aqueles que defendem o caminho oposto. Então eu acho que essa força ela é dos dois lados, viu, Paula? Mas você vê importantes parlamentares hoje em dia fazendo força e mostrando tecnicamente que essa consequência pode ser, e será, se for aprovada, no médio prazo, um tiro que sai pela culatra para os mais pobres. É importante que tenhamos isso. Muitos que nos assistem acabam, de repente, talvez no seu canal não, na BMC News não, mas nas redes sociais que me assistem, que você acaba furando a bolha. Ah, mas você é empresário, mas você tem uma condição social privilegiada, então é fácil você falar. Não, nós estamos falando por aqueles que têm uma condição menos privilegiada, porque são eles que pagam as contas, seja da inflação, seja do déficit, do gasto governamental, da desvalorização da moeda e, consequentemente, de um mercado de trabalho mais rígido. Quem paga é justamente aquele que depende do emprego de todos os dias. E aí, justamente, essa é a classe social mais baixa. Então, eu acho que a rede social ela tem um papel importante, mas ela joga dos dois lados, viu, Paula? Maravilha, Bruno. Eu vou para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. O Strike volta já já. Vamos debater mais, inclusive, todas as questões econômicas por trás desta proposta. Continue com a gente. Estamos de volta aqui no Strike, discutindo, debatendo bastante sobre a proposta de emenda à Constituição, que traz ali uma proposta de redução da carga horária de trabalho de 44 para 36 horas, conversando com Bruno Musa, economista e sócio da Quavero. Bruno, neste bloco eu quero analisar mais, né, sobre os efeitos econômicos. A gente até começou ali uma discussão no bloco anterior sobre os impactos disso, mas acho que me aprofundar muito mais sobre a competitividade, custo, inclusive, disso, né, para o mercado de trabalho. Quais seriam, né, talvez ali os principais impactos econômicos que a gente pode pensar para as empresas, especialmente em setores mais intensivos de mão de obra, caso de fato essa carga horária venha a ser reduzida para 36 horas semanais? O primeiro, basicamente, é a diminuição da oferta de trabalho em 33%. Se você diminui em 33% a oferta de trabalho, é claro que haverá uma escassez maior desse trabalhador, ou você terá que pagar mais por um novo trabalhador. Maiores custos para a empresa. O que acarreta maior custo para a empresa? Produto mais caro na ponta final. Esse é o primeiro ponto. E aí volta naquilo que eu falei no primeiro bloco. Ou a empresa repassa o preço e quem paga é o consumidor final, especialmente os mais pobres, ou o segundo ponto é que ele trabalha na informalidade. Vamos lembrar aqui que quando esse governo começou a pregar, lá no começo dessa terceira gestão, que ele queria que os motoristas de aplicativo se tornassem trabalhadores regidos pela CLT. Uma pesquisa do iFood e da própria Uber trouxe o dado incrível de 91% dos trabalhadores não queriam ser regidos pela CLT. 91, não é 51, 52, 91 deles. Então, isso mostra que talvez os trabalhadores pelos quais eles dizem defender e acabam levando as consequências para eles, são justamente aqueles que muitos não querem esse tipo de trabalho. Não há liberdade deles escolherem se quer ou se não quer. Então, o trabalhador arcaria, ou a população na alta dos preços arca com esse aumento de custos, como eu falei, do trabalho, ou você contrata na informalidade, e os dois estão correndo risco, seja o empregador como o empresário, um jogo de perde-perde, ou então você simplesmente não contrata e passa a ter uma produção menor. Mas um ponto muito importante aqui é que não podemos confundir em economia o conceito de produção com produtividade. A produtividade é basicamente quanto que um trabalhador consegue produzir por hora trabalhada. Você tem alguns dados importantes, inclusive do Banco Mundial, um site muito legal de ver isso, é aquele Our World in Data, Nosso Mundo em Datas, né? .com.
você consegue acessar todos os dados ali e é brilhante, com gráficos e tal. E eu estou com isso na ponta da língua porque eu fiz um vídeo específico para o meu canal sobre isso. Vamos lá. Você precisa, basicamente, de um suíço para o que 5 brasileiros produzem. Um americano para o que 4 brasileiros produzem. Então, vamos trazer mais para perto? Um brasileiro ou um uruguaio para o que 3 brasileiros produzem. Como é que é essa medida? Essa medida é quantos dólares, na média, um trabalhador de cada um desses países consegue produzir. O Brasil está na casa dos 19 dólares. Quando você pega os países nórdicos, se aproxima de 100 dólares. Os Estados Unidos se aproxima de 80 dólares. Então, é isso que eu quero dizer. Se você encarece o custo do trabalho quando o Brasil tem uma produtividade tão baixa, veja, não sou eu falando, a UOL, que todo mundo sabe que tem um lado muito bem definido, que escreve no Google, produtividade no Brasil, UOL. Tem uma matéria da UOL escrito, há 35 anos a produtividade no Brasil está estagnada. Então, o que eu quero dizer é que se nós não incrementarmos a produtividade, você diminui a hora de trabalho, haverá claramente uma queda na produção, uma menor oferta de produtos, com uma demanda estável ou crescente. O que acontece? Preços em alta, inflação, juros mais altos, que acaba por interromper o crescimento econômico e toda aquela bola de neve que a gente conhece. Érica Hilton, me desculpe, mas você não tem a menor ideia dos números econômicos do que você está defendendo. Você e todas as pessoas que defendem isso. Separe o político e ideológico. Volta nos números. Ô Bruno, inclusive você trouxe aí dados importantes, né, do impacto disso para as empresas. O setor privado, ele está preparado, né? Ele estaria aí preparado para conseguir arcar com esse aumento de custo? Paula, quando você diminui em 33% a força de trabalho, você pensa naturalmente que os empreendedores brasileiros, a família Setúbal, no Itaú, o André Esteves, no BTG, o Bradesco, a Gerdau, todo mundo pensa isso. Para essas empresas, talvez contratar um trabalhador a mais por cada unidade que ele tenha que medir, vai fazer diferença? Faz diferença, claro, porque o custo trabalhista é muito alto no Brasil já. Mas ok, eles sobrevivem. Agora pensa que 80%, também segundo o IBGE, a gente sempre amparar em dados concretos do próprio Instituto do Governo, segundo o próprio IBGE, 80% dos empregos gerados no Brasil é a quitandinha, a padaria, o lava rápido, o cara, o empreendedor que sua para conseguir fechar as contas no final do mês. E ele contratar um trabalhador a mais, porque quando você diminui em 33% a força de trabalho, você não consegue contratar 1,2 trabalhadores. Você tem que contratar mais um trabalhador, se você quiser manter o mesmo nível de prestação de serviço. Então, contratar 1, 2, 3, 4, 5 trabalhadores a mais para ele, regidos pela CLT, é simplesmente inviável. Inviável economicamente. Ele quebra. 80% dos trabalhos no Brasil são gerados por esses pequenos empreendedores. Eu acho que isso, basicamente, já nos responde. Olha a nossa volta no Brasil. É o dono da quitanda, é o dono da padariazinha, é o dono do cara que carrega o isopor ali nas costas para vender ali numa lojinha pequena. Esse cara não consegue, por capacidade financeira, por mais que ele queira, contratar mais pessoas regidos pela CLT. Ô Bruno, e um dos argumentos, né, levantados nesta proposta é de que, de fato, ali alguns países que já adotaram semanas de trabalho mais curtos, ali, né, de períodos mais curtos, também acabaram tendo um aumento mais significativo de produtividade. Aí queria entrar um pouco na questão da produtividade, que você já até começou a falar anteriormente. No entanto, né, a gente sabe que aqui o Brasil ele tem um cenário de baixa produtividade. Você fez a comparação ali, né, de um suíço para 5 brasileiros. A gente também tem infraestrutura deficiente. Na sua avaliação, né, até que ponto, né, poderíamos esperar que uma medida como essa, de fato, ela trouxesse um resultado, um avanço na produtividade dos trabalhadores brasileiros? Esse é um ponto interessante, né? Teve até um post muito legal do deputado estadual Leonardo Siqueira, e que ele trouxe esse exemplo, como você falou, de outros países, como aconteceu em Portugal em 1996, eu não conhecia esse estudo a fundo, em que ele mostrou que na canetada, quando você derrubou de 44 horas para 40 horas a carga horária semanal de trabalho, você teve, primeiro, um aumento nos preços e uma diminuição na contratação. Tem sérios estudos do Banco Central Europeu, esse sim eu já tive acesso, mostrando também, por exemplo, que um salário mínimo imposto na lei
também estimula o desemprego e aumenta o desemprego, especialmente em épocas mais difíceis da economia. Esse, basicamente, mostra que ao burocratizar e enrijecer as regras, você estimula que as empresas ou contratem na informalidade ou subam os preços ou acabem não contratando. Então, esse é o ponto principal que eu acredito. Com relação à parte do estímulo, ao aumento da produtividade brasileira, esse mesmo post que eu mencionei do Leonardo Siqueira, ele fala que também nesse mesmo estudo em Portugal, cada vez que você burocratiza mais, você estimula a automatização de um processo econômico. Então, você estimula que seja mais rápido o processo dominado pela automatização e, portanto, você precisa de menos trabalhadores. E isso acaba culminando no processo final de uma contratação menor de trabalhadores. Agora, quando eu falei da produtividade brasileira, a gente vai esbarrar num ponto extremamente estrutural, Paula. E quando eu falo estrutural, é porque hoje em dia, que nós estamos num mundo tecnológico, que você precisa saber manusear máquinas, computadores. Se nós quisermos continuar ou buscar um lugar entre os mais desenvolvidos no mundo, nós precisamos ter pessoas preparadas para saber manusear essas tecnologias, esses computadores. Senão a nossa produtividade esbarra num teto. Se a pessoa tem dificuldade, por exemplo, sai de uma faculdade sem saber ler e entender um texto básico, segundo o próprio IBGE, 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais, com dificuldade de interpretar um texto básico. Como é que essas pessoas vão manusear computadores para, por exemplo, conseguir gerenciar a inteligência artificial, que não é um futuro, é o presente já? Então a gente vai esbarrar num processo estrutural que demanda anos para você conseguir adaptar essa força de trabalho. Então, por mais que você tenha um estímulo à automação, eu acho que no Brasil nós temos um problema estrutural que vai demorar algumas gerações quando nós começarmos a trabalhar esse problema. Por enquanto, a gente continua aprofundando ele mais ainda. E quando você fala, né, especificamente desse histórico de baixa qualificação e produtividade, né, de ser muito mais eficaz ali, olhar para as questões estruturais, a gente está falando basicamente de educação também, né, Bruno? Como que você enxerga de fato, né, quais seriam as medidas, na sua opinião, olhando mais para a questão de educação, para preparar ou melhorar essa produtividade ali do trabalhador brasileiro, que traria, de fato, né, pudessem trazer aí mais ganhos dessa produtividade, antes até mesmo da gente pensar em trazer aí uma mudança somente da diminuição da carga horária, mas sem tratar talvez ali esse cerne da questão, que é a educação. Se nós tivéssemos um incremento de educação e, consequentemente, da produtividade, é natural que as pessoas poderiam trabalhar 36 horas, ou 37 ou 38. Eu defendo a liberdade de cada um. Se a produtividade é maior, você consegue produzir. Você não precisa ficar engessado nas 44, 40, 36, o que quer que seja. Porque a produtividade irá suprir a demanda do mercado de ofertas e produtos e equilibrar os preços. Uma dinâmica básica de microeconomia 1. Matéria que eu leciono, inclusive, na faculdade aí em São Paulo. Então, esse é um grande ponto de uma economia completamente básica, que, inclusive, uma pessoa que sequer estudou microeconomia entende sobre oferta e demanda quando você é pequeno, já de cara. Pelo próprio instinto, você começa a viver a lei básica de oferta e demanda. Então, esse é um conceito que a gente não pode deixar passar. Afinal de contas, se você oferta menos com uma demanda estável, basicamente, o preço irá subir. E não tem como você segurar. Aí aparecem os populistas, seguram na caneta. Não, o preço não pode subir tanto porque a culpa é do empresário. Pronto, você criou um dinamismo disfuncional na economia que aquele produto ou serviço não chegará na ponta final. Portanto, uma oferta menor, uma escassez maior e os preços simplesmente mais altos. Ô Bruno, e o que faz de fato, né, na sua visão, o brasileiro ser tão ali menos produtivo, mas mesmo assim ter, né, ali a gente tem essa percepção que a maioria é cansada, é desmotivada? Esse problema, de novo, eu acho que ele realmente é estrutural, porque as pessoas no Brasil, hoje em dia, ainda mais em 2024, quando a gente tem que trabalhar com o mundo digital, com a inteligência artificial, se você está ficando para trás, a pessoa simplesmente tem que trabalhar para levar o mínimo do sustento para suas casas. Isso realmente desmotiva ao longo do tempo. Mas a questão não é atacarmos a consequência. Essa é a consequência. Ser desmotivado, ser triste, trabalhar apenas para levar a comida básica para casa, que é a realidade do Brasil, um país pobre, do seu ponto de vista de PIB per capita,
renda nacional, renda per capita. Ou seja, nós somos um país pobre. Essa falta de estímulo faz com que as pessoas simplesmente trabalhem por total obrigação, né? E agora, essa é a consequência. Qual é a causa? A falta de investimento lá atrás em educação, por desvios bilionários, por falta de interesse em você colocar as pessoas para pensar. Vamos lembrar que qualquer transferência de renda não gera virtude individual. A virtude, ela vem junto, Paula, quando você tem um esforço pessoal. Se você simplesmente agora me dá R$1 milhão, não tem virtude nesse ato para mim, porque eu não fiz nada por merecer. Você me deu, eu vou lá e gasto esse dinheiro. Você que gerou esse R$1 milhão e resolveu me dar, porque o dinheiro é teu, você faz o que você quiser, a virtude está em você, essa virtude individual está em você. O que acontece é que o chamado Estado, impostos, hoje, ele transfere renda, inclusive ficando com uma boa parte do que ele transfere, são chamados impostos, ele faz com que uma grande massa da população não tenha virtude individual. E essa pessoa faz a vida dela por mera obrigação. Quando você aumenta o nível educacional, as pessoas conseguem entrar em novas rodas, perceber um ideal de trabalho e a motivação começa a crescer. Mas, de novo, nós temos um presidente, Paula, esquece lá do político ideológico, que ele fala que quer a Telebrás, uma estatal, para criar uma inteligência artificial brasileira em português. Eu fico pensando como os engenheiros das principais empresas do mundo devem dar risada, se é que ouvem alguma coisa que ele fala. Então, qual é o lugar no mundo que o Brasil quer estar? À margem dos países desenvolvidos ou queremos estar próximos a eles? Eu prefiro estar aos próximos desenvolvidos com renda muito mais alta e educação muito mais alta. Mas, infelizmente, a gente rema no sentido contrário. Bruno, a gente vai para mais um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando, inclusive, o nosso strike, continue com a gente. São 2 minutinhos, voltamos em instantes. Estamos de volta aqui no nosso strike com o Bruno Muso, economista e sócio da Aquavero. Bruno, estávamos falando ali bastante, né, no bloco anterior, até sobre a questão estrutural por trás, né, desta PEC ali, que é a questão da educação. Falamos também sobre bem-estar ali do trabalhador. Na tua visão, existem outros caminhos ali para a gente melhorar o bem-estar do trabalhador? A gente até falou, você comentou ali, né, a questão de valorização do salário. Como que a gente poderia tentar entender, né? O Brasil poderia melhorar até mesmo políticas de valorização salarial, dessa melhoria do meio do ambiente ali também de trabalho. Seria mais efetivo, na sua visão, ter um olhar também para estes outros problemas que muitas vezes os trabalhadores enfrentam no dia a dia? Sem dúvida, ele é importante, mas como eu te falei no bloco anterior, nós temos que atacar a causa, não a consequência. A consequência é mais fácil, é a ponta do iceberg que está para fora. Então, o que você enxerga, a pontinha para fora, ela tem uma base de problema muito maior que está submersa. E com isso, a gente precisa atacar o problema na origem. Caso contrário, a gente vai ficar tomando um remédio para alguma doença que a gente tem, mas vai continuar praticando o mesmo ato que nos levou àquela doença. Então, não vai adiantar nada. Você pode colocar uma solução tampão de curto prazo. Claro, a situação do Brasil é muito triste se você olhar. Como eu falei, a realidade brasileira é um país muito pobre. E essa é uma realidade. A gente não tem que tapar o sol com a peneira, mas temos que olhar na origem. Não existe como você traduzir um crescimento sólido, perene, de longo prazo para um país se tornar rico sem você crescer a produtividade. Pensa lá atrás, se nós agora, por exemplo, caíssemos, lá atrás eu falei, você lembra daquele episódio do Lost? Lembra daquela série? Imaginemos que a gente cai agora numa ilha deserta. Se a gente cai numa ilha deserta agora, você vai estar preocupado em trabalhar 44 horas para achar comida, construir uma casa para se abrigar do frio, ou você vai trabalhar 7 dias por semana e achar um meio de tentar sair daquela ilha? É claro que eu estou dando um exemplo no extremo, mas significa que há 200 anos a produtividade do trabalho era infinitamente mais baixa do que hoje e, consequentemente, o nível de pobreza há 100, 200 anos também era muito mais baixo, até de acordo com o Banco Mundial, muito mais alto o nível de pobreza antigamente do que era hoje, há 1, 2 séculos atrás.
Então, nós estamos evoluindo, alguns países, né? Outros estagnados, mas a gente precisa atacar isso na origem do problema. E não adianta você, através de uma canetada, para você ganhar votos e ser populista, falar, olha, agora o salário será de inflação mais 5, inflação mais 6, não importa. Quem não lembra, por exemplo, na pandemia, quando o Lula tuitou, hoje o ex, que imprimir dinheiro não leva à inflação e que salário mínimo também não leva a problemas de desemprego. Legal, então por que a gente não põe um salário mínimo de 30, 40, 50 mil reais? Já que não tem problema, imprime dinheiro e dá 50 mil reais de salário mínimo para todo mundo? Por que não? Porque eles sabem que isso é inflacionário e que as empresas quebrarão ou deixarão de contratar, uma vez que aquele trabalhador com baixa produtividade não vai entregar para a empresa, em questão de produção, aquilo que ela ganha como salário, como remuneração. Então, de novo, é muito triste a situação do brasileiro. Claro que é, mas a gente precisa atacar na origem. Repito, estou sendo repetitivo e chato com isso. Se a gente não atacar a parte educacional para evoluirmos, não adianta. A gente vai continuar tendo, com todo respeito, pessoas que vão ficar apertando parafuso uma vida inteira e não sabem mexer no computador. Só que o mundo de hoje não precisa mais de apertador de parafuso. Então vamos fazer o seguinte, criar uma rede de proteção e aumentar o salário mínimo na canetada. A empresa vai mandar embora, porque está mais barato contratar uma máquina e apertar o botão. Ah, mas Bruno, eu sou contra isso. Ok, você pode ser contra, mas a realidade é essa. E você vai ter que enfrentar as consequências daquilo que você defende. Ô Bruno, você até tocou ali no assunto sobre inflação, né? Considerando até mesmo o impacto disso como um impacto inflacionário, até porque traz ali um aumento de custo para a empresa deve repassar isso ao trabalhador. Ao mesmo tempo também a gente tem ali, né, essa proposta colocando uma redução da jornada sem a redução do salário, que também pode trazer mais pressão inflacionária. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto isso vai afetar no poder de compra da própria população e um cenário inflacionário pede juros altos, que tem impacto, inclusive, no nosso crescimento, né? O Brasil continuará tendo ali consequências de ficar num PIB medíocre, né? No qual a gente já está acostumado a ter, sem destravar de fato uma melhora ali na nossa atividade? Sem dúvida, essa é a história do Brasil, se olharmos nas últimas décadas, né? O Brasil é isso, produtividade baixa, crescimento real baixo ao longo das últimas décadas, justamente por falta desse investimento na base, na infraestrutura, na produtividade, na educação. Isso realmente não tem. E porque nós somos, uma vez que não há esse tipo de investimentos, a gente acaba criando colchas de retalho. Então vamos criar aqui uma rede de proteção a um altíssimo custo, que vai acabar voltando contra aqueles que precisam ou precisariam dessa rede de proteção. Mas ninguém aqui pergunta, será que a gente não precisaria dessa rede de produção ao longo dos anos? Não é tirar do dia para a noite, porque a economia já está viciada nisso. Mas transformar numa economia flexível, dinâmica, aberta, livre, para que esse problema fosse saneado na origem. Eu estou fazendo um estudo, que eu vou fazer um vídeo mais detalhado, sobre a diferença de 2008 para hoje entre Europa e Estados Unidos. Em 2008, os dois tinham o mesmo nível de PIB. Hoje, o dos Estados Unidos é 50% maior. O custo de contratação é menor. 9 das 10 empresas grandes, bilionárias nos Estados Unidos, estão lá e não são europeias. Porque é um continente que, com mais aversão a risco, com mais burocracia, que cria barreiras, até mesmo a inteligência artificial. Criou lá atrás, nos anos 2000, também com a internet. Em contrapartida, os Estados Unidos abriram o mercado e resolveram incentivar. Eu acho que nós estamos, culturalmente, até mais próximo dos Estados Unidos, mas nessa parte de burocracias mais próximo da Europa. E acontece o que acontece. Um crescimento real praticamente pífio nas últimas décadas do Brasil. E, claro, com isso, mais inflação e as pessoas perdendo o poder de compra. Aí aparece o governo populista e fala, deixa que eu te protejo. Qual o custo dessa proteção? Mais trabalhadores sem produtividade pelas próximas décadas e um país medíocre, sob o ponto de vista de ser mediano por natureza. Ô Bruno, não dá para a gente deixar de reparar, né? Inclusive o Bruno hoje não está em São Paulo, não está aqui no nosso estúdio, está em viagem e a internet tem oscilado bastante durante esta nossa conversa.
E aí não tem como não falar sobre a questão de infraestrutura no Brasil, até porque eu te perguntei ali atrás, né, o que deixa o trabalhador de fato cansado ou desmotivado. E a gente tem ali toda uma questão de infraestrutura, até mesmo o próprio transporte público, a própria internet. Você acredita que de fato essas questões mais ali relacionadas, né, ao nosso país, ainda longe nessa comparação, como você falou ali, dos Estados Unidos, né? Não só na parte burocrática, mas na parte de infraestrutura, acaba pesando, de fato, para essa produtividade também menor, para essa desmotivação, muitas vezes, que a gente vê, inclusive, do trabalhador? Tudo um complemento, né, Paula? Pensa bem, para quem me acompanha, sabe que na semana passada, inclusive eu falei com a BMC News de lá, ao vivo, eu estava nos Estados Unidos cobrindo as eleições americanas. Voltei, tirei alguns dias com a minha família aqui e estou num estado fora de São Paulo. E quantas vezes nós já paramos aqui porque a internet caiu? Né? Então, o que acontece? A infraestrutura no Brasil ela é muito ruim. Eu fiquei esses 10 dias nos Estados Unidos e não oscilou a internet por lá. Tudo isso faz com que a vida do trabalhador hoje em dia, em 2024, que usa a internet, somos todos, ou quase todos, ou quem não usa, se usasse, poderia transformar em mais simples, acaba fazendo com que esse trabalhador chegue ou mais cansado por pegar 2, 3, 4 ônibus, por ter que esconder o celular, senão ele vai ser roubado, pelo custo do trabalho, um transporte público que não tem ar-condicionado, com 40 graus de temperatura. Enfim, tudo isso faz com que o trabalhador realmente diminua a sua produtividade. Ela já é baixa no Brasil por questão estrutural, como eu falei, de educação e de inovação e de tecnologia, que nós simplesmente não temos. E aí a gente complementa com uma infraestrutura precária, em que, convenhamos, hein, a gente na nossa bolha em São Paulo tem uma ideia. Se você vai para determinadas regiões no Brasil, ela se parece muito mais à África subsaariana do que a países desenvolvidos. O Brasil é muito grande, é um país continental, mas a infraestrutura brasileira, quanto se perde da produção, por exemplo, de um caminhão que sai do Pará carregado de minério de ferro e tem que ir até o Porto de Santos? Quanto ele perde? Quantos pneus furam por conta dos buracos? Ou seja, quanto custa mais o transporte através, por exemplo, de um seguro, por causa dos assaltos que ele sofre ao longo do caminho? Então, de novo, a produtividade brasileira, ela também está alinhada a isso, mas ela vem na origem da educação. E, claro, o trabalhador como um todo sofre essas penalidades. Aí o populista volta e fala, então eu vou te proteger com um custo maior. Só que o custo maior faz com que eu não consiga, você não consiga, o outro não consiga contratar mais pessoas. Essa pessoa acaba ficando, de novo, à margem, dependendo de transferências de renda de um governo. E aí a gente chega no ponto que nós estamos, 56 milhões de brasileiros dependendo do Estado. E aí se torna inviável. Você já deve ter visto aquele gráfico onde somos 203 milhões de brasileiros, são 12 milhões de funcionários públicos, 56 milhões de pessoas que trabalham, que vivem do Estado com transferências de renda, né? São 50 milhões de idosos aposentados e pensionistas, sobram basicamente ali 40 milhões de brasileiros que são ou empresários ou funcionários de empresas privadas. 40 milhões para sustentar 203. Matematicamente, não funciona. Bruno, mais um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando o Strike, continue com a gente. Voltamos dentro de 2 minutos. De volta aqui para o nosso quarto bloco do Strike, falando bastante sobre esta PEC, proposta de emenda à Constituição, que quer diminuir a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Discutindo aqui, né, claro, toda uma questão econômica com ele, economista Bruno Musa, sócio da Aquavero. Bruno, estávamos falando inclusive ali dos aspectos, né, de possibilidade de pressão inflacionária, que isso traz ali uma consequência até no preço final para as empresas. E anteriormente até você trouxe uma questão olhando mais para pequenas e médias empresas, né? O impacto disso. A gente sabe que elas acabam sendo sim as mais vulneráveis a toda essa mudança no custo de mão de obra. Você vê de fato, né, essa proposta podendo afetar a sobrevivência destas empresas, o crescimento destas pequenas empresas que são grandes responsáveis até mesmo por essa parcela de empregos formais que a gente tem no Brasil? Paula, conforme a gente falou nos blocos anteriores, segundo o próprio IBGE, 80% dos empregadores no Brasil são pequenas e médias empresas. Essa é a realidade do Brasil.
Então, é claro que se essa PEC for aprovada, irá afetar diretamente essas empresas. A sobrevivência, se ela tiver que contratar tudo dentro da CLT e faça tudo certinho, sim, será afetado e ele não conseguirá sobreviver. Ou ele terá que começar a demitir, e aí ele vai produzir menos, porque você tem menos funcionários. Então, volta naquela cadeia que a gente falou desde o começo do programa. Então, sim, afeta a sobrevivência, ou então ela vai contratar na informalidade, porque na informalidade, de novo, tem muitos trabalhadores, empresários, estamos falando aqui de pequenos empresários, de novo, dono da padaria, da lavanderia, da padaria pode ser grande, o dono da papelaria de bairro ali, muitas vezes ele prefere trabalhar, contratar na informalidade, e o trabalhador também prefere estar na informalidade. Então, de novo, o que eu prego é que tenha mais liberdade para cada um dos dois lados se organizarem. Muitos aqui eu acompanho e acabam comentando nos meus vídeos falando, olha, mas se faz isso, o empresário vai simplesmente querer explorar o trabalhador e escravizá-lo. Que mundo a gente vive, gente? A gente não pode transformar a exceção numa regra. Não adianta, num mercado aberto, se você tiver uma pessoa, um empresário, que tem o perfil de querer escravizar alguém, o próprio mercado consumidor acabaria por expulsá-lo disso num mundo aberto como hoje. Essa informação ela corre de maneira rápida e descentralizada, né? Então, e o dono da padariazinha de bairro, ele não consegue fazer isso. O trabalhador simplesmente vai embora e vai trabalhar em outro local. Então, de novo, essa liberdade de escolha, dinamismo e flexibilidade de mercado, a gente vê que nos países mais ricos funciona. Por que não funcionaria em outros locais se nós queremos dar o salto de deixar de ser um país pobre para ser um país rico? De novo, já tem fundamentos empíricos que nos comprovam que no médio e no longo prazo isso realmente traz um aumento de produtividade e, consequentemente, um aumento de emprego, um aumento de renda e um país, obviamente, muito mais sólido e perene no longo prazo. Ô Bruno, a gente está falando aqui do impacto disso para o setor privado, mas essa é uma medida também que ela pode e vai, né? Se caso vier, lembrando aqui, né, que ainda é uma discussão, caso venha a ser aprovada, ela também impacta o setor público, né? Impacta a folha de pagamento também ali do setor público. Como que você vê, de fato, né? A gente está falando muito de um esforço do governo em melhorar o fiscal, né, trazer ali para a economia um corte de gastos para se manter ali. A máquina pública ela é enorme, é inchada. Existe um risco também, né, dessa proposta, de alguma forma, se aprovada, levar a este aumento de gastos, comprometendo ainda mais o orçamento público? Sem dúvida, é uma matemática. Eu só vou fazer um ponto aqui. Eu não concordo que está tendo esforço do governo em cortar gastos. Você tem discussões a respeito, porque chegou num nível que o dólar está 5,82 agora, e você tem uma necessidade porque a inflação está batendo, principalmente no público que mais vota ou votou nas últimas eleições no PT. Então, ele se vê obrigado a isso, mas esforço de verdade, me desculpe, seria muito fácil você cortar os gastos excessivos que o Brasil tem. Veja, num pente fino que ele faz, ele acha 6, 7, 8 bi de gastos adicionais. Imagina quantos teriam que fazer e mais, todas as mudanças estruturais de indexação que a gente precisa mudar para transformar o Brasil numa economia dinâmica. Mas, claro, quando a gente olha o setor público, que são 12 milhões de trabalhadores vivendo ou trabalhando para os governos, seja federal, estadual ou municipal, nós vemos ali que essas pessoas vivem do quê? Do dinheiro pago, que os governos pagam. E o dinheiro do governo vem do quê? Oriundo de impostos. Se uma atividade como essa, de diminuir de 6 para 1 para 5 para 4 ou 4 para 3, você vai ter todas as consequências que nós falamos no médio prazo. Portanto, você afeta a atividade econômica ou você estimula a parte informal, como eu falei aqui. Portanto, menos impostos para o governo, menos dinheiro para ele pagar os servidores. Se ele não paga o servidor, ele vai ter que tomar dívida e se endividar mais para conseguir arcar com os salários, né, e com as obrigações com esses funcionários. Mas aí um olha e fala, tá bom, então na empresa privada a gente manda embora. E no governo? Você tem a tal estabilidade, que no Brasil é outra insanidade que a gente vê. E aí, dito isso, nós também começamos a entender que talvez se eles puxem demais a corda para um nível que leve a economia no médio prazo para um abismo maior, ou seja, uma inflação muito maior e um aumento do nível de pobreza, aí as pessoas começam a entender que precisa de mudança. Todo esse debate é simplesmente para entender, ainda a gente tem um espaço para o abismo.
Não esperemos chegar lá, porque cada vez dói mais chegar próximo dele. Façamos as mudanças necessárias antes de que a gente esteja flertando ou escorregando para cair no abismo. Ô Bruno, só para a gente já encaminhando aqui, né, para uma conclusão da nossa conversa, e aí toda essa sua resposta me faz refletir quando eu te perguntei ali atrás sobre uma possibilidade de cortina mesmo de fumaça do governo, até porque você já tocou nesse ponto que é a questão ali de trazer um corte, né? Se está ali, na sua opinião, não traz um esforço por parte do governo, mas ele está sendo pressionado pelo próprio mercado financeiro. Como você muito bem colocou, a gente está com juros altos, a gente está vendo dólar alto, a gente está vendo, né, um mercado muito apertado, um mercado financeiro muito apertado por conta destes prêmios sendo pedidos ali para financiar essa máquina pública, e isso, né, faz eu refletir aqui, de fato, né, voltando aqui para uma questão mais política, né? Talvez seja aí uma grande forma de tentar se aproximar da população. É um discurso que levanta a plateia, né? É um discurso, de fato, que a gente vê, o mercado sai sempre de vilão, né? Porque o mercado aqui parece que é aquele que não quer, né, trazer ali uma consequência de um trabalho, de um mercado de trabalho melhor, porque não quer reduzir. O mercado sempre fica ali sendo colocado como grande vilão, principalmente nas últimas falas do presidente. Ele já falou, né, exatamente, eu já venci o mercado antes, vou vencê-lo novamente. Você vê, de fato, toda essa questão sendo aí um grande discurso político para levantar plateia apenas? Sempre foi, porque vamos lá, vamos entender quem é o mercado, como eu sempre falo. Não são 10 pessoas vestidas de preto, de capuz, falando quero mal do PT e quero mal da esquerda. Não, são milhões de investidores ao redor do mundo fazendo cálculos e precificando os ativos no valor presente frente ao risco futuro que você está vendo no país. São milhões de pessoas ao redor do mundo. Portanto, isso fica claro que é uma retórica. Agora, é muito mais fácil você sair para a galera, sair para teu público e tua arquibancada e falar, olha, nós da esquerda queremos que os trabalhadores trabalhem menos porque eles são explorados pelos patrões. Eles continuam vivendo na eterna guerra marxista entre empresário entre empregado e empregador. Só que, na verdade, essa classe nunca saiu na rua, porque saiu na rua contra os empresários em massa mesmo, porque, na verdade, a situação de vida deles, graças ao capitalismo de livre mercado, pouco que a gente vive, vem tirando gente da pobreza ao longo dos últimos anos, segundo o próprio Banco Mundial, como eu falei. Compara o nível de pobreza nos últimos 200, 100, 50, 40, 30, 20 anos. No geral, o nível de pobreza vem diminuindo drasticamente. Nós temos hoje no Brasil um dos países que tem maior número de celulares, pessoas que moram na rua, eu já vi, usando o celular com 3G. Imagina isso, há anos atrás era inviável. Ou seja, o nível das pessoas, mesmo que ainda de maneira irrisória frente ao que poderia ser, ele vem evoluindo. Então, eles continuam nessa retórica, mas claro, no mundo de hoje, onde é fácil falar em rede social que você defende um mundo cor-de-rosa, mas da porta para dentro você pratica totalmente o contrário, fica mais bonito você se expor dessa forma. E, de novo, eu simplesmente quero que nós tenhamos que ver o mundo e a economia como adultos, encarando a realidade. Não adianta lidar como eu lido com a minha filha de 3 anos, achando que você pode tapar o sol com a peneira com uma brincadeirinha. Só que ela tem 3 anos de idade. Quando nós estamos falando de pautas reais, de pautas que afetam grande parte da massa de trabalho brasileira e impacta diretamente através da inflação, com todas essas retóricas populistas, o que acontece é que, de novo, você joga o Brasil num país medíocre por natureza como nós somos. E volta toda a polarização, né, Bruno? Acho que você trouxe muito bem aqui esse ponto, né? Agravando ainda mais toda a tensão entre empregadores e empregados no Brasil. Bruno Musa, muito obrigada. Sempre muito bom o papo contigo. Obrigada aqui pela sua presença. Até uma próxima oportunidade aqui no Strike. Conte sempre comigo, Paula. Obrigado a vocês, é sempre um prazer. Obrigada, grande Bruno Musa, economista, sócio da Aquavero, trazendo visões importantes sobre essa discussão, né, que tem ganhado aí muita força nas redes sociais, uma discussão que tem impactos, sim, políticos e econômicos e que, como o próprio Bruno resumiu ali muito bem, né, acaba trazendo uma grande polarização maior e sempre trazendo questões mais ideológicas por trás de uma proposta que pretende reduzir
de 44 para 36 horas de trabalho. A gente segue aqui na nossa programação da BMC News. Quero agradecer a sua audiência. Continue aqui acompanhando a nossa programação. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.